Começar então vamos lá então começar a nossa reflexão, né? Eu vou compartilhar aqui para que a gente possa então entrar nessa aula, que é uma aula muito bacana, muito gostosa, que é um assunto que todo mundo aqui domina e domina horrores, né? Deixa eu ver o que eu estou compartilhando. Acho que eu estou compartilhando meu WhatsApp aqui, ver se agora deu certo. Pronto. Família das múltiplas reencarnação. Você pode ler para nós, Felipe? Pode ir. Está aberto o microfone? Tá. Desculpa. Vamos lá. Reencarnação versus ressurreição. É o título do livro de um teólogo reformado, onde ele busca explicar que a ideia reencarnacionista não tem apoio científico. Depois de inúmeras investidas científicas, ele demonstra biblicamente a apostasia da ideia da reencarnação. Desculpa. Quanto ao ressurreicionismo, não apresenta nenhuma evidência científica. Sua argumentação é toda sobre seu entendimento dos escritos bíblicos. Lembremos que os escritos se apresentavam conforme os conhecimentos da época e muitos fenômenos, só nos tempos atuais, passam a ser entendíveis. Estaríamos numa sociedade que, apesar de viver no século XX, ainda raciocina como na época de Jesus? Vale esclarecer o que é a reencarnação e o que é a ressurreição no sentido bíblico, né? Todo mundo sabe aquilo que é apostasia? Não. Apostasia é a negação, tá? Ele busca explicar a ideia. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui que o reencarnacionismo não tem nenhum apoio científico, né? Mas, ao mesmo tempo que ele diz que a reencarnação não tem apoio científico, ele vai dizer que ele vai defender a ressurreição, mas aí ele não utiliza argumento científico, ele só vai através dos dados da Bíblia. Então, o que pregava a ressurreição? Vamos lá. Todo mundo aqui já deve ter, se não foi, não sei se todos, mas alguns já foram católicos. E toda vez que a gente reza o credo, né, e eu fui católico até os 26 anos, já falei isso aqui algumas vezes, e toda vez que eu ia à missa e rezava o credo, né, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. E eu começava a pensar, poxa, mas eu não acredito mais nisso, eu também não acredito mais naquilo, eu também não acredito mais naquilo. E a ressurreição da carne, eu falava, poxa, mas como que o cara que morreu há 4.000 anos, há 5.000 anos, há 10.000 anos, esse cara, ele vai... essa ressurreição, como é que ele vai usar esse corpo? Então, isso é o que prega, né? Essa ideia da ressurreição. Eu não sei o que diriam os teólogos hoje em dia. Talvez eles vão falar como Paulo falava em corpo glorioso, né? Que seria o perispírito. E aí vem a ideia da reencarnação. Só que quando você pega esses dois temas para debater, por mais que eu queira usar a ciência nisso, e como ainda não há uma comprovação científica cabal, eu vou sempre ficar em cima daquilo que eu quero provar, né? Então, se eu quero provar que tem reencarnação, eu vou pegar todos os argumentos a favor. Se eu quero provar que tem ressurreição, eu vou pegar todos os argumentos a favor. Então, é uma briga que dificilmente ela vai ser colocada de maneira isenta, de maneira limpa. Né? Até porque nós espíritas vamos querer provar a reencarnação, o cara que não acredita ele vai querer provar que não tem reencarnação. Então, acaba ficando algo que só se um dia a ciência vier e comprovar é que vai ter mesmo um resultado. Enquanto isso, a gente vai tentando explicar, né, e entender. Agora, pela ótica, eu poderia perguntar para vocês aqui, pela ótica de vocês, o que vocês imaginam que tenha mais fundamento, a reencarnação e a ressurreição? E eu imagino que eu ouviria aqui um coro uníssono dizendo que a reencarnação tem muito mais fundamento. Não é isso que eu iria ouvir? Na Bíblia também fala que Jesus ressuscitou Lázaro, então, o amigo Lázaro. Ressuscitou Lázaro. Depois de... Diz que ele já estava apodrecendo, né? Tinha já uns 3 dias lá que ele tinha... Então, Jesus ressurgiu depois de 3 dias também, né? Mas não é essa a ressurreição. Pois nós estamos falando da ressurreição da carne.
Tá? Depois de muito tempo. Não estamos falando muito porque... difícil. É muito difícil. Não é Está essa que falando a na gente fala. ressurreição depois do juízo final. Depois do juízo final. Essa questão, né? É essa aí. Tá? Aquela de Jesus. E tem gente que vai falar assim, não, mas Jesus ressuscitou, não ressuscitou, foi o perispírito, não sei. Né? Eu sempre que a gente cai nesse assunto, eu falo, olha, Jesus era o cara, ele fazia o que ele queria. Entendeu? Então, se ele quis ressuscitar, ele ressuscitou e acabou. Mas, assim, quando a gente fala nessa ressurreição da carne, de você morrer e ressuscitar no juízo final, com o mesmo corpo, imagina a tua avó que morreu, minha avó morreu em 1970, 52 anos, 51 anos, não fez 52 ainda, mas imagina minha avó voltando com aquele mesmo corpo. Então, isso que a gente está dizendo aqui. Né? Mas a ideia de ressurreição, se me explica que agora eu nunca tinha pensado nisso, no meio em outro lugar, não é na Terra mais, né? É no céu. O cara que fala, ele vai falar o seguinte, olha, você vai, por exemplo, se você chegar no ponto de ônibus, tá? Agora ali, parar e perguntar assim, gente, quem aqui é católico? Quem aqui é evangélico? Eu. Então, me explique como que funciona a ressurreição. Eles vão dizer para você, olha, a ressurreição é o seguinte, o católico, principalmente, você vai morrer e vai dormir, né? Não, o católico não vai falar isso, não. O católico vai falar que se você já vai ter isso de cara e já vai ser julgado. É isso que ele vai falar. Existiam algumas linhas de pensamento, tá? Algumas linhas de pensamento que iriam dizer isso. Evangélicos, né? O evangélico fica dormindo. Isso, vai dormir e aí lá no juízo final vai ressuscitar. Que não aconteceu ainda. Não, o juízo ainda não. Final vai acontecer quando a Terra acabar. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Então, o cara que morreu há 10 mil anos, ele está dormindo até hoje, esperando Jesus voltar. O dia que Jesus voltar, ele vai ressuscitar e vai ser julgado. Se ele for um cara bacana, ele ressuscita e vai para o céu. Se ele for um cara ruim, ele ressuscita e vai para o inferno. Puxa, eu dormi 10 mil anos, você me acordou para me mandar para o inferno. Não, e vai caber todo mundo no inferno e no céu, é muita gente, né? O inferno é grande. Inclusive, Carlos, na crença judaica, na tradição judaica, se eu amputar um dedo, por exemplo, o dedo do Lula, se o Lula perder o dedo, para quando ele for para a ressurreição dele, eles guardam aquele dedo para ser enterrado junto com a pessoa, para que na ressurreição ele esteja com o dedo de volta, ou um pedaço do corpo e tudo mais. É uma tradição judaica. Eu tive uma experiência uma vez num trabalho não era desobsessão, a gente conversava mais com pessoas que não tinham ainda, espíritos que não tinham consciência da morte, para dar aquele primeiro despertar. Muitos anos atrás, lá no Rio ainda, num trabalho que a gente fazia espírita. E aí uma vez veio uma pessoa que eu fui conversar com ele, ele ficava duro assim, de olho fechado, uma pose assim, fechada, e aí ele falava, não fala comigo que eu estou esperando o juízo final, que eu tenho que estar dormindo para quando for a hora da ressurreição. E ele não queria conversar, ele ficava duro, fechado, como se estivesse no caixão ainda, mas aí depois foi sendo feito o trabalho pelo lado espiritual e a coisa foi andando. Mas é engraçado a visão na cabeça das pessoas que a religião coloca, né? Sim. E a gente vê isso. Eu acho que as pessoas também, elas não filosofam, né? Elas não pensam muito sobre tudo isso. Porque, assim, eu lembro quando a minha avó faleceu, a irmã dela, que é a minha tia-avó, ela sempre foi evangélica da Assembleia de Deus a vida inteira. E ela maquiaram lá minha avó lá no velório, né? E eu lembro dela falando assim, ela passando a mão assim, falando assim, oh meu Deus, a minha irmã vai ressuscitar toda maquiada ao lado de Jesus. E eu, naquele momento triste lá, eu comecei a rir, né? Eu falei, meu Deus, porque assim, não que eu nunca tinha parado para pensar nisso, na verdade, né? Aí eu falei, meu Deus, ela acredita mesmo que é assim? Nossa, que coisa doida, porque eu nunca tinha pensado assim, né? Você vai ressuscitar do jeito que foi enterrado. Que coisa doida!
Então, acho que as pessoas acabam não pensando também muito, né? Acho que a fé, os dogmas, tudo que vai embutindo, não pensa e vai levar, não vai indo, né? Sem pensar, só na Sem repetição. reflexão. Sem É. reflexão. Mas Eu a acho gente que, tem Ana, que entender... pensar... Desculpa. Não, eu ia dizer que pensar dói, porque pensar cria músculo. É. Mas a Aliás, Não, esse negócio... pensar, na verdade, pensar questiona. Como é que você vai questionar o que o pastor te ensinou a vida inteira, que está dizendo que está lá dentro da Bíblia? É complicado. Você vai ter que ter muito argumento, você vai ter que ser muito seguro de si para defender aquilo. Então, é mais fácil você acreditar e falar, é isso aí. E, além do mais, é um mundo seguro. É um mundo seguro esse, de não questionar e aceitar tudo. É muito seguro. É muito mais difícil pensar e pensar por si mesmo. Mas a parte que eu queria comentar sobre o que a Patrícia comentou da avó, e um pouquinho mais na frente, né, é que a gente não pode esquecer essa coisa do renascer, né, está muito longe daquilo que a doutrina acredita e coloca a fé e é fato concreto. Porém, a gente também não pode esquecer que nem ela falou da avó, que estava toda maquiada, a gente também pode considerar que na vida astral, depois de todo um tratamento, depois de já o espírito já desperto, ele pode plasmar a forma que ele quiser. Entendeu? Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa também, que pode vir a considerar, para quem está falando isso e não entender o que é reencarnação e renascimento, de que pode confundir uma coisa com a outra. Porque é um fato da reencarnação também na vida no astral, né? Ainda na erraticidade. Eu posso plasmar quem eu quiser, inclusive pedir que me maqueie e eu chegar na vida astral, depois de desperta e cuidada, tratada, tá maquiadinha, conforme me colocaram no caixão. Vamos pegar essa frase aqui, ó, que vai bem ao encontro disso que a gente está falando, né? Será que a gente está numa sociedade que ainda pensa lá atrás? Então, por exemplo, quando a Gisele fala, e vocês todos falam aí, que pensar dói, né? E outra coisa, e quando eu começo a pensar meio fora do pensamento do grupo, daquela média do grupo, eu começo a ser ridicularizado e tudo mais. Mas tem uma outra questão. Quando eu falo em reencarnação, e a aula vai falar sobre isso, isso implica em algumas coisas. E quando eu falo em ressurreição, implica em outras. Né? Lembra do filme que alguém me indicou aí, até depois um dia eu peguei, fui assistir, e quando eu falo que, olha, você vai ter outras vidas. Então, isso tem um peso. E quando eu falo, não, é essa vida, e agora você vai ficar dormindo e vai acordar, mas é essa vida que você fez aqui é que interessa. Eu jogo um outro peso. Né? Então, quando eu pego esse cara lá da Idade Média, quando eu pego esse cara lá da Idade Antiga e falo isso para ele, ele não questiona. Mas quando a gente vem aqui para 2021, 2022, você já tem um público mais questionador. Né? Não todos, mas já tem alguém que está questionando mais. Então, por isso que eu acho que ele frisa isso. Então, será que eu ainda estou pensando lá atrás ou será que eu já estou com um pensamento um pouco diferente? Né? E eu vou mais longe. Eu acho que talvez daqui a mais algum tempo a gente vai estar pensando outras coisas que a gente não pensa hoje. Né? Porque esse pensamento ele não acaba. Né? Então, eu acho que tudo isso tem um peso. Então, por que eu penso assim? Porque alguém quis que eu pensasse dessa forma. Simples assim. Alguém quis que eu pensasse assim. E falou, olha, eles não estão prontos para pensar de outra forma. E pensou diferente, vamos dar risada dele, vamos ridicularizar. Né? Porque aí ele vai ficar com medo desse tipo de questionamento. Né? Ô, Carlos, mas aí eu pensando nisso que você está falando, nem Jesus, 2000 anos atrás, quis cutucar Exatamente nesse ponto. Felipe. Exatamente. Ele falou, deixa para depois Por isso vamos as esclarecer as coisas. Exatamente. Mas teve que falar em parábolas, tudo, porque realmente não ia dar problema, ia dar nó na cabeça do povo, né? Ia dar nó, ia dar nó e ia mexer muito com o status quo, né? Com aquilo que a sociedade pensava. Sem ele falar sobre esse assunto, ele já aconteceu o que aconteceu, você calcula se ele entra
né, nesse tipo de questão. Mas as pessoas, se hoje você pega a média da sociedade, a gente ainda não está preparado para isso, você calcula naquela época, as pessoas eram muito rudes. As pessoas eram muito rudes. Eu acho que aqui eu e a Ana, eu e a Maria Lira temos a mesma idade, o resto acho que já é um pouquinho mais jovem, né? Eu lembro que, por exemplo, 40 anos atrás, as pessoas eram muito rudes. Eram muito rudes. Eu não estou dizendo assim de um modo geral, as pessoas eram muito boas, tá? Mas assim, mas você sentia que a gente ainda estava muito preso a alguns pensamentos, a igreja tinha um padrão, né? E a gente tinha que seguir um pouco aquela linha, né? Você chegava para tua mãe, você falava que você ia ver espiritismo, ela achava que aquilo era um absurdo. Então, por exemplo, você calcula 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Então, se você mexe nesse tipo de assunto, as pessoas, não é nem que ele não queria, mas as pessoas não estavam prontas realmente para isso, né? Mas a própria Bíblia, ela em nenhum momento pode juramentar que a Bíblia não acredite, e tempos atrás, não acredita em reencarnação. Muitas vezes eles trocaram a palavra reencarnação por renascimento. Por quê? Porque pelos dogmas, né? Por tudo aquela coisa arada toda que aconteceu com os fariseus, blá, blá, eles tiveram que pensar assim, de criar uma Bíblia assim, né? Então, a gente também tem que considerar que a própria Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, criou esses dogmas porque, por qualquer circunstância materialista ou coisa do tipo, enfim, eles criaram esse tipo de pensamento também que negaram a reencarnação, negar a doutrina, por conta de circunstâncias extras. Para manter poder, né? Pode falar. Carlos, estou lembrando um filme. Poder. Nós vimos um filme da Netflix há uns tempos atrás, eu não estou conseguindo lembrar o nome dele. É de um cara, um cientista, que ele descobre que existe a vida depois da morte. E ele prova que existe a vida depois da morte e as pessoas começam a acreditar. Várias pessoas já provaram, né? Mas nesse filme as pessoas começam a acreditar, realmente. E sai no jornal, na TV e coisa e tal, e todo mundo começa a acreditar. Então, aí começa a ter uma onda de suicídio no mundo. Então, eu acho que você falou e eu assisti esse filme, eu achei muito bacana. Alguém falou e eu assisti. É muito louco esse filme. Pois é. E aí a gente começa a questionar isso. E as pessoas vão estar preparadas realmente para saber que existe outra vida e que tem reencarnação? Ou isso vai virar uma fuga e vai ser usado para o lado completamente oposto, né? Se não tiver preparado para isso. Porque não tinha questão religiosa por detrás, né? Não tinha um livro de literatura que era obrigatório no ensino médio do Kafka? Do Kafka, não era? Que ele declarou que a morte não existia, aí as pessoas alugavam um caixão para fingir que estavam mortos. Alguém leu esse livro? Não li. Era o Metamorfose? Acho que é o Metamorfose, não é? Os meus filhos leram. Eu lembro que era um que o autor dizia, não, a morte acabou, e aí as pessoas desejavam morrer. E aí alugavam um caixão, ficou todo mundo pirado. Eu vou depois ver se eu lembro o nome e vou buscar. Era o processo, era uma coisa assim. E uma outra questão, só para a gente poder entrar na aula. Se eu digo para as pessoas, por exemplo, de reencarnação, se eu digo, por exemplo, de lei de causa e efeito, eu diminuo muito o poder da igreja. Tá? Que eu falo, você é responsável por aquilo que você faz. É uma coisa. Quando eu falo assim, você vai ser salvo pela graça do Espírito Santo, e se você estiver aqui com a gente e crer, está tudo certo. Entendeu? Então, a igreja, quando com esse pensamento, ela mantém as pessoas juntas. Quando ela fala em lei de causa e efeito, dispersa. Entendeu? No pensamento deles, na ótica deles. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pela ótica deles, dispersa. E a gente não pode deixar de observar que a igreja, principalmente no início, né, e a gente vai estudar um pouco disso depois, ela foi feita por pessoas muito inteligentes. Você pega Santo Agostinho, todo aquele pessoal da patrística, Orígenes, puxa, é muita gente, e pessoas assim inteligentíssimas. Então, eles montam realmente um arcabouço, mas assim, não com a condição de querer enganar a gente, não é isso.
talvez até de querer proteger, entendeu? Só que aí cai numa determinada condição que você não consegue reverter, entendeu? Você não consegue reverter. Então, por exemplo, eu chego e falo assim, ó, você morre e dorme até o juízo final. Como é que eu vou explicar para você agora que tem comunicação com espíritos? Então, eu falo, não tem. Porque senão uma teoria, ela arrebenta a outra. Entendeu? Então, assim, é muito complicado você falar algumas coisas. Então, por isso que o evangélico não acredita em santo. Porque morreu, dormiu. O que o católico fala? Ele fala assim, não, você é julgado em seguida e já vai para o céu, para o inferno. Ah, então pode ter santo. O evangélico não pode. Você entendeu? Então, em cima dessa teoria, então, só que vai se criando algumas coisas que aí depois vai ficando muito difícil de você voltar atrás. E se chegar o Padre Joaquim amanhã na missa e falar uma ideia que contradiga isso, o pessoal arranca ele da igreja. Os fiéis arrancam, mas não é o bispo, não. Os fiéis tiram ele da igreja. Você imagina eu chegar no... ele, né? Exato. Você imagina eu chegar lá na colmeia e for fazer uma preleção e tá lá 80, 90 pessoas, como a gente fazia antigamente, nos bons tempos, e eu falo, pessoal, eu estive pesquisando e esse negócio de reencarnação é besteira, não existe. Você acha que na outra semana eu vou estar fazendo preleção lá? Porque eu estou dizendo contra a doutrina. Não é verdade? Também não é só de ser contrário, é porque quando você está num grupo onde todos têm o mesmo nível, podemos dizer talvez no nível medíocre, e alguém se destaca, essa pessoa coloca todos os demais numa situação incômoda. Então é melhor expulsá-lo. Essa pessoa se torna ameaçadora. Vamos lá. Quem lê a introdução para a gente? Posso ler, Carlos? Vamos lá. Este capítulo tem por finalidade estudar o conceito de reencarnação, seus fundamentos e suas consequências. Investiga também onde e quando na história do pensamento humano esse conceito foi usado de forma filosófica, religiosa ou científica. O conceito de reencarnação é relativamente recente, pois o termo surgiu no século XIX, na Inglaterra, como reincarnation. Chique. Para os orientais, a concepção de múltiplas vidas é algo que transita com certa normalidade. Já entre os ocidentais, o termo soa como heresia. A forte influência da Igreja Católica e das igrejas reformadas no pensamento ocidental erradicou de vez o conceito de seus fundamentos. Vida única se traduz por criação da alma simultânea ao corpo. É o que se prega e se difunde. Nos primeiros séculos do cristianismo, a ideia de preexistência da alma e seu retorno ao corpo era admissível nos meios religiosos. Os muçulmanos também não aceitam o princípio reencarnacionista. Beleza. Então, a gente está vendo aqui que depois a gente vai ver que teve um concílio que tirou essa ideia de reencarnação, né, dentro do pensamento católico. E, a partir desse momento, o que é um concílio? Só para você entender. Concílio é aquela reunião de cardeais e eles ali estão ungidos pelo Espírito Santo. E um concílio não pode contradizer o outro. Então, se um concílio lá em Constantinopla, em 300 e pouco, falou que não existe, não adianta eu fazer outro concílio daqui a 2000 anos, porque se eles estavam ungidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não falha. Tá? Então, não dá para voltar atrás nesse aspecto. Não sei se vocês sabiam disso. Tá? Então, se determinou, está determinado e acabou. Então, esse concílio, que a gente vai ver daqui a pouquinho, determinou isso, tá? Ele derrubou o pensamento de um cara chamado Orígenes, que também a gente vai ver daqui a pouco, e aí a gente vai ver que várias religiões, no Oriente, por exemplo, eles aceitam com mais facilidade a reencarnação. O hinduísmo aceita, o budismo aceita, o budismo não chama de reencarnação, ele chama de renascimentos.
muitas religiões orientais, taoísmo e todas acreditam na reencarnação. Então, quando você pega a Índia, China, Japão, para aquele lado é bem mais aceita essa ideia. E vem aqui para o Oriente Médio, por exemplo, onde você tem o islamismo, não aceita a reencarnação. O islamismo vai falar que você vai também ressuscitar e vai ser julgado, é mais ou menos parecido com o que pensa o cristianismo. E aqui no cristianismo também é uma ideia que não tem muita acolhida, apesar de, no Brasil, a gente tem muita gente que fala que é católico, fala que é evangélico, mas acredita em reencarnação, né? E aí a gente às vezes fala assim, olha, eu joguei pedra na cruz. Quando você está falando que jogou pedra na cruz, é porque você estava lá, então você acredita em reencarnação, mesmo que de maneira... Você nem parou para pensar no que você está falando, né? E toda vez a gente fala isso, joguei pedra na cruz. E aí, muitas vezes, a gente também sugere o futuro, né? Na outra vida eu quero... Mas você acredita em reencarnação? Não. Mas por que você está falando em outra vida? Então, é algo que está meio assim no inconsciente coletivo, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, soltando isso aí de pessoas que nem acreditam. Carlos, como no meio espírita, também tem gente que não consegue entender a reencarnação e aceitar que existe reencarnação. Isso, muito bom, Felipe. É sempre bom a gente colocar o contraditório. E em várias ocasiões que eu estava fazendo preleção, principalmente preleção, em aula de escola de aprendizes é mais raro, mas em preleção, sempre que cai nesse tema, eu gosto de fazer essa pergunta. E sempre tem lá uns 2 ou 3 que levantam a mão e falam, olha, eu ainda não consegui entender. E é importante que a gente possa... E aí eles esperam que você os convença. Eu falo, olha, não vai ser eu que vou te convencer, né? Você vai ter que é a vida. Eu posso até argumentar com você, mas isso é algo que, através da sua vivência, através do seu estudo, você vai entender e aceitar ou não, né? Vamos lá. Conceito de reencarnação. Quem que pode ler? Vamos lá, Ana Patrícia, a primeira. Isso, beleza. Vamos fazer aquela brincadeira. Vamos lá. Eu vou ler daqui que está maior, porque meu livro aqui está pequeno. A doutrina espírita, conceito de reencarnação. A doutrina espírita é dualista, isto é, parte de que o homem é composto de corpo e espírito. O corpo é efêmero e o espírito eterno. Ela entende que o espírito tem várias experiências junto à carne, ou seja, várias existências. Assim, o mesmo espírito habitando a carne várias vezes em épocas distintas. Em cada existência ocorre um novo encarne, ou um reencarne. Portanto, a reencarnação é o processo onde o espírito volta a habitar o corpo físico, proporcionando uma nova existência. Com a extinção do corpo, o espírito retorna... Cadê? Aqui, ó. Peraí. Tá. Com a extinção do corpo, o espírito retorna à pátria espiritual, ficando no aguardo de uma nova experiência carnal. Esse processo ocorre no reino hominal. Por que isso ocorre no reino nominal? Mas eu já ouvi falar que tem cachorro que reencarna. Isso, o Chico Xavier não falou lá que... Não, mas ele fala a mesma coisa. Calma. Ele não está dizendo que não reencarna, ele está dizendo desse tempo que ele fica na pátria espiritual, tá? Os animais também, é o princípio inteligente, que vai passando por mineral, vegetal e animal. Tá? Então, ele também vai reencarnar. Os animais não precisam esperar na erraticidade. Isso. Eles podem vir a morrer no dia seguinte a reencarnar porque eles não têm expiação. Entendeu? Então, ele não precisa ficar lá na fila. Tá? Aliás, o tanto de pet que tem hoje não precisa ter fila. É o contrário, né? Morreu, já rapidinho, já entra e volta porque não tem essa necessidade. Tá? E agora, ainda que eles estão sendo bem tratados e bem cuidados, eles vão querer voltar logo. Olha, né? Se desse para voltar a encarnar pet, eu acho que não era mau negócio, porque os pets estão sendo muito bem tratados. Não, né? Ficam até com herança. Então, Pet não tem boleto, né? Não tem boleto. E aqui em casa... Filho para educar, né, filho? Então, não é mau negócio, não. E aí, então, o que acontece? A gente vai ter um tempo na erraticidade. Kardec, todo mundo já deve ter lido tudo sobre Kardec aqui. Kardec, ele não fala
em colônias de refazimento, ele não fala nada a respeito disso, ele só fala o termo, ele menciona o termo erraticidade. Tá? Quem vai falar para a gente sobre colônias de refazimento e tudo mais é Chico Xavier. Tá? As obras do Chico que vão entrar mais nesse assunto. Por isso que são obras complementares. Eu estava pensando nesse termo, pátria espiritual. Isso não tem nos livros de Kardec. É tudo erraticidade, né? Esse conceito de que a vida verdadeira está do outro lado, da pátria espiritual, né? Para onde a gente pertence realmente, algo mais moderno, né? É algo que vem mais e começa com as obras de Chico Xavier. É ele que vai esmiuçar isso para a gente. Por isso que quando alguém quer estudar a doutrina espírita, então você vai no Kardec e depois você vai ter que não, seria bom fazer uma visita às obras do Chico para poder entender um pouco melhor, sempre lembrando que no meu modestíssimo entendimento, isso é só o meu entendimento, o Chico ele romanceou bastante os seus livros, né? Então ele condensa muitas informações em forma de romance. Então não significa que aquele personagem que ele citou, isso no meu entendimento, em determinadas obras, significa que aquele ser realmente exista. Então ele cria uma atmosfera para passar as informações para a gente. Isso é o que eu pude sentir dentro da obra do Chico, e outras pessoas muito mais ilustres aí já falaram também nas suas obras, né? Mas veja bem, não é que o Chico romantizou, porque ele apenas psicografou. Não, exato, eu me expressei mal, desculpa. Emmanuel, Isso. Campos, Arnaldo, tal. Isso, desculpa, é isso mesmo. O André Luiz, os autores espirituais, né, que fizeram isso. O Chico só transcreveu isso, né? Só psicografou. Tá? Desculpa, Vânia. Vamos lá, então. Então, ficamos na pátria espiritual esperando um pouquinho, né? E esse tempo que a gente fica lá no plano espiritual, ele vai servir para uma série de coisas, né? Principalmente para a gente poder refletir. E eu imagino que adquirir um conhecimento teórico, né? Bacana, para voltar depois mais bem preparado e tentar ir. Mas uma coisa que eu imagino também é que quando a gente está no estágio mais atrasado um pouquinho, esse tempo ele é menor. Né? Então, por exemplo, eu imagino que quanto mais desperto está o espírito, talvez maior seja o tempo. Né? Porque ele tem mais o que refletir, ele tem mais o que aprender. Quando eu ainda estou no estágio muito chucro, vamos dizer assim, não tem muito que eu ficar refletindo lá, né? Então, por isso que os animais... Então, acho que quanto maior o meu grau de evolução, mais tempo eu vou ficando lá, e quanto menor, talvez mais rápido, né? A gente reencarna. Beleza? Vânia, você é a próxima aqui na minha janelinha. Olha, 12.3. Outros termos usados. O termo reencarnação, segundo o dicionário inglês, Short Oxford, surgiu pela primeira vez em 1858, definida como sendo o ato de encarnar novamente, voltar à carne. A teologia até esta época não utilizava esse termo, e sim outros, com significados distintos. Essas outras terminologias são dadas como sinônimos de reencarnação, mas têm seus próprios conceitos, quase todos diferentes do conceito de reencarnação. São eles: paligênese é o sinônimo de reencarnação. É um vocábulo grego que significa palen, que é igual a de novo, e gênese é igual a geração. Este termo é usado em filosofia como renovação, melhoria ou reforma. Foi muito usado por Platão e por Nietzsche. A gente vê muito isso em filosofia, tá? Então, essa palavra, muita gente vai se referir dessa forma aqui quando for falar em reencarnação. Continuando. Ressurreição é diferente de reencarnação. O termo aparece com frequência na Bíblia. Na época, o termo reencarnação não existia. Significado: ao morrer, a alma se afasta por muito ou pouco tempo e em seguida retorna ao mesmo corpo, no juízo final. Os ressurreicionistas
apresentam como única prova a ressurreição de Jesus. Cientificamente sabemos da impossibilidade de ocorrer a ressurreição, pois a matéria se transforma em outros corpos. Este conceito é que prevalece em todas as religiões ditas cristãs. Metempsicose é diferente de reencarnação. É um vocábulo grego que significa transmigração da alma de um corpo a outro, inclusive nos animais. Este termo foi muito utilizado na Grécia Antiga, vindo provavelmente das religiões orientais e que traduz a crença de que, ao morrer, a alma do homem transmigra para o outro corpo, o qual pode ser homem, animal ou planta, sempre com objetivo kármico. Os não reencarnacionistas procuram confundir a opinião de leigos, dizendo que reencarnação e metempsicose são sinônimos. Metensomatose é um vocábulo grego que significa transformação de um corpo em outro. Este termo foi muito utilizado por Plotino, 205 a 270 d.C., filósofo no início da era cristã, juntamente com Orígenes, São Jerônimo e outros. Metenkarkose é um vocábulo grego ainda em uso na Grécia, onde meten, mudança, e sarque, carne, ou seja, o espírito mudando de corpo físico. Esses dois últimos, eles são muito parecidos, né? Porque soma é corpo, né? Então, é a mudança de corpo. Né? Onde está a transformação aqui, a gente poderia dizer transmigração, né? É o espírito mudando de corpo. E a metensarcose é o espírito mudando de carne. Então, os dois aqui são muito, muito próximos, são muito parecidos, e são termos que foram usados durante muito tempo, né? E o que é importante para a gente aqui, isso aqui vem lá do Pitágoras, tá? Pitágoras é um pré-socrático, a gente passou pelos pré-socráticos, todo mundo se lembra. Então, o Pitágoras acreditava nisso, metempsicose. E na Índia, por exemplo, ainda se acredita nisso. O que é metempsicose? Eu posso reencarnar em corpo de animais. Eu posso voltar como um animal, no caso do pet que a gente estava brincando lá. Tá? Então, e quando se fala em reencarnação, como a doutrina espírita fala, não. Aí eu não volto, eu vou sempre para frente, no máximo eu vou estabilizar, como todo mundo já está acostumado. Tranquilo isso? Beleza? Essa só, desculpe cortá-lo, mas a metempsicose, quando eu fui estudar, eu fiquei em dúvida, porque assim, a reencarnação, né, existe realmente o espírito mudando de corpo físico? Sim. Entendeu? Então, eu não entendi por que é a reencarnação também, não é isso? Isso, são só nomes que são dados em vários lugares, tá? Sim. Mas que são a mesma coisa. Tá bom. Tá bom? Beleza? Bom. Valeu. Felipe, 12.4, sua vez. Eu só, antes de começar, estava pensando qual será o termo que Pitágoras usava, que Pitágoras falava da reencarnação muito como a gente fala hoje em dia, né? Então, para ele era metempsicose. Ah. O que ele acredita, eu não sei se ele usava esse termo, mas na visão do Pitágoras era metempsicose, porque eu poderia voltar em corpo de animais. Tá? É bem esse conceito da metempsicose. Ele tinha coisa oriental, né? Influência oriental. Isso. Então, vamos lá. 12.4, vida única versus vidas múltiplas. A ideia de reencarnação está vinculada à ideia de múltiplas vidas. Ela é a pedra angular das concepções religiosas e elas, a partir disso, se dividem em reencarnacionistas e não reencarnacionistas. Em cima disso, estruturam toda a sua doutrina. A interpretação das palavras de Jesus, quando citou que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo, pode significar vidas múltiplas ou transformação íntima espiritual. Para que as religiões admitam vidas múltiplas, é necessário estabelecer o que a alma faz, ou onde se situa no período interexistencial.
e as doutrinas de vida única fatalmente desagam no céu, paraíso e no inferno. Tá. E olha que interessante, ó. Quando eu pego esse termo aqui, ó, nascer de novo, e eu falo que isso pode significar vidas múltiplas ou transformação espiritual, o cara que acredita em reencarnação está explicado, o cara que não acredita em reencarnação também está explicado. Eu vou entender da maneira que eu achar melhor, né? Eu vou acomodar isso da maneira que eu achar melhor. Então, aqui, ela só vai justificar aquilo que eu quiser que ela justifique, essa passagem. Para nós, quando a gente vê, quando nós vemos essa passagem aqui, para você entrar, para você tem que entrar na barriga da sua mãe e nascer novamente, para a gente fica muito clara a ideia da reencarnação. Fica muito clara. Mas quando você chega, por exemplo, uma vez eu conversava com um pastor e ele me perguntou, ele falou, mas aonde que vocês justificam a reencarnação na Bíblia? E quando eu falei disso aqui, ele falou, não, mas isso é batismo. Mas você fala, mas aonde está escrito batismo? E ele vai falar, mas onde está escrito reencarnação? Você vê, então, acaba ficando uma situação que cada um acaba trazendo um pouco para o seu lado, né? Então, resumindo, a gente já viu que no Evangelho eu vou ter várias passagens, e a gente vai ver daqui a pouco, que vão dizer para mim, que vão me justificar as reencarnações. E aí você fala, mas eu tenho tantas passagens que justificam as reencarnações, por que que a maioria dos cristãos não acreditam na reencarnação? Então, você vê que não é algo tão simples assim. Não é algo tão simples. Então, é algo que a gente vai ter realmente que estudar. Só que a consequência disso é que vai longe. Porque quando eu falo que você foi gerado no momento da concepção, olha, a Maria Lira, o espírito dela foi gerado no momento da concepção. Não existia esse espírito antes. E ele não vai ter outro nome. Ele vai ser Maria Lira até Jesus voltar. Então, eu coloco isso para você, então eu jogo toda uma responsabilidade. Olha, não tem outra forma. Você não é um espírito, você nasceu, você teve um começo, e agora... E aí, quando eu falo nesse julgamento, uma vez que eu não estou acreditando muito em evolução espiritual, que eu estou dizendo que eu vou ser salvo pela graça, porque Santo Agostinho vai me dizer que eu não tenho capacidade de me transformar. Eu só consigo melhorar a partir do momento que a graça de Deus é colocada sobre mim. E aí, lá na frente, o que isso vai descambar? Em céu e inferno. Eu não tenho muito para onde correr. E acaba ficando algo meio desumano, né? Quando a gente pega a condição do inferno, eu falo, poxa, se eu tenho alguém aqui na Terra que comete um crime, essa pessoa cumpre sua pena, está livre, como que um outro vai ser condenado por toda a eternidade a ficar no inferno? E aí você vai me dizer, não, mas isso é um mistério de Deus, não cabe a gente entender. Então, onde eu quero chegar? Quando eu acredito num princípio, lembra que eu falei? Isso me traz uma porção de consequências. E quando eu acredito em outro, ele vai trazer outras consequências. Então, quando eu falo que a Maria Lira... Oi. Eu, quando pensei nessa mudança de chave da vida única para múltipla, quando conheci o Espiritismo, eu sempre pensei o seguinte: uma pessoa que crê na vida única deveria ser muito mais, eternamente mais responsável, porque é a única oportunidade que ela tem de fazer o correto, de fazer as escolhas corretas, de fazer o bem, porque é a única oportunidade dela. E a gente vê o oposto. Na verdade, quem busca fazer o correto é quem pensa que tem a chance de acertar na próxima se não der certo, mas ela está tentando. Então, eu achei que isso era um paradoxo. Com isso, eu tiro uma conclusão, que, na verdade, essas pessoas que acreditam na vida única, na verdade, estão acreditando que não existe vida após a morte. Porque elas vão na igreja, elas vão, professam o seu credo, fazem a sua oração, mas no íntimo, na vida... na vida familiar, na vida com o trabalho, na vida com os amigos, elas não praticam o que elas estão dizendo na sua oração. Portanto, elas, de fato, não acreditam que existe uma vida após a morte. Senão, elas dariam o melhor de si.
já que é a única oportunidade. Uhum. Mas há aqueles que pensam o contrário, viu, Gi? Daquilo que você está falando. Vamos lá fazer tudo isso, eu não... Sabe, é a única vida mesmo, deixa eu aproveitar o que posso. Já não vai existir mesmo a outra vida. Então, ela, na verdade, ela não crê no inferno. Ela não crê. Porque quando eu participava só do catolicismo, eu sempre tentava dar o meu melhor, mesmo que eu errasse, mas eu errava buscando o meu melhor. Gisele, e você deixou de querer fazer o seu melhor, sabendo das vidas múltiplas? Era isso que eu pensava. Quando eu comecei a mudar a chave, eu falei, gente, se a gente só fizer os 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, tanto faz se eu pensar que vai ter uma próxima vida ou não. Eu vou dar o meu melhor. Só que aí eu comecei a pensar que, na verdade, as pessoas não creem de fato que a vida segue. Elas dizem de boca que a vida segue, que elas dão o seu melhor, que querem ir para o céu. Mas elas, de fato, não acreditam. E tem uma outra questão, só para botar um pouquinho de pimenta aí. É porque também a igreja ela não defende a ideia de causa e efeito, de você ser responsável por aquilo que você faz. Porque eu faço assim, eu vou aprontar horrores, vou lá, confesso para o padre, ele manda eu rezar 3 Pai Nosso, Salve Maria, tá tudo certo, entendeu? E se eu morrer depois de amanhã, eu vou para o céu, porque eu confessei e o padre me perdoou. Então, isso, de uma certa forma, tira a responsabilidade. Quando você fala, olha, eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu posso até contar para o padre, mas eu sou responsável por aquilo que eu faço e eu vou ter que arcar com a consequência. Então, isso me dá a responsabilidade. Você concorda? Isso me dá a responsabilidade. Isso também está no ladrão que morreu na cruz com Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles usam isso. Só que é o seguinte, quantas pessoas não percebem que estão errando? Fazem a oração, saindo de lá, estão falando mal de quem estava fazendo oração com eles. Então, nem sequer se dão conta de que estavam errados. Não se dão conta. Eu já penso que, independente da teoria reencarnacionista ou não, vida única ou múltiplas vidas, vai depender muito de quem está interpretando a forma que for. Se é uma pessoa responsável, como você estava falando, ela vai fazer o melhor dela, sendo uma vida ou sendo múltiplas. Se é um irresponsável, ele pode pegar uma vida só, então vou curtir a vida. Se eu não for para o céu deve ser chato, eu vou para o inferno. E tem um monte de gente fazendo isso realmente no mundo. Eu acho que vai mais pelo indivíduo do que puramente o que está escrito. Maturidade espiritual, né, Felipe? Exatamente. E o que o Felipe fala cai de encontro àquelas pessoas que são materialistas e que, portanto, não acreditam em reencarnação, mas são pessoas éticas, são pessoas dadivosas, generosas, fraternas, e, no entanto, são materialistas. Não no sentido consumista, mas no sentido de que não acredito nada, o negócio é isso aqui mesmo, está tudo certo. Então, a relatividade da vida está bonita por conta disso, né? E também o que a Gi falou, tem uma coisa que veio à mente agora, que é o seguinte, no Evangelho de Jesus, ou, portanto, no Evangelho Espírita, o que Jesus ali fala? O que o mestre fala? Para que nós tenhamos a capacidade e a conscientização de nós já pensarmos no nosso futuro. Nesse futuro, a vida após a vida. Então, quando a gente tem essa preocupação de como vai ser a minha vida na erraticidade, eu quero fazer o meu melhor aqui. Mas não no sentido obrigatório da coisa, mas no sentido de quanto mais eu for o meu melhor aqui, quanto mais eu vou ter uma vida futura, que, portanto, eu vou viver mais em paz, mais isso, mais aquilo. Então, ali ele também fala esse tipo de coisa. Sim. De nós não pensarmos apenas, né, na moralidade dentro dessa realidade, digamos assim, estando Vânia, ou estando Felipe, ou estando Carlos, ou estando... Enfim, a ideia também vem daí. E isso faz com que a gente faça o nosso melhor. Eu acredito que tem muito por aí. Eu vou só finalizar. Eu penso que essas pessoas, que são a maioria, professam de boca crer nisso. E somente conseguem conceber isso de fato quando estão próximos da morte.
por doença ou por algo acidental muito grave, do qual eles não morrem e despertam. Se nada disso ocorrer, eles vivem professando que creem no céu e no inferno, mas vivem materialisticamente. Entendi. Viver materialisticamente não tem problema nenhum. O evangelho Não, mas vivem sem colocar na prática o que eles professam. Eles mentem, eles enganam e tudo isso. Existe uma... A maioria das religiões são materialistas. A maioria são, e isso não tem problema nenhum. O erro não é ser materialista. O problema não é ter ou querer ser consumista ou coisa do tipo. O segredo, vamos dizer assim, é o equilíbrio. Nem tanto o céu, nem tanto o Não, mas inferno. não foi nesse sentido que eu falei de viver para o material. Eu quis dizer viver materialisticamente no sentido de professar que devemos amar ao próximo, mas de fato não amo, que não devo mentir, mas de fato eu minto. Não, E são assim hipócritas. São hipócritas. São pessoas Isso. fingidas. Mas eu acho que é porque eles de Hipócritas. fato não acreditam. Pois, então, Somente são... se levam um chacoalhão. Mas é a questão da maturidade. É a maturidade, porque eu vou ter pessoas maduras em todas as religiões. À medida que... Eu falo maturidade espiritual. Então, à medida que eu vou entendendo tudo isso, eu vou mudando meu jeito de pensar. Com certeza. Né? Aliás, meu jeito de agir, né? O meu jeito de ser. Porque eu vou encontrar pessoas extremamente éticas que não acreditam em Deus. E vou encontrar muitas pessoas hipócritas, né? Que estão fazendo aí uma porção de absurdos, né? Então, a questão não é nem aquilo que eu acredito, mas aquilo que eu vivencio, né? Aquilo as duas estão... É aquilo que eu vivencio. Então, como a Gisele está falando, de repente eu vou à missa todo domingo, vou ao centro espírita, tomo passe, mas eu não estou vivendo aquilo, né, Gisele? Eu não vivo aquilo, então eu acho que, no fundo, eu não acredito. Olha, eu posso ir para o centro, eu posso tomar passe toda semana, assistir pré-eleição e profundamente não acreditar. Exatamente. Entendeu? Quantas pessoas que estão dentro de uma casa espírita que muitas vezes duvidam de manifestações? Eu não estou dizendo que você não deva duvidar. Tem algumas que a gente sabe que são animismo mesmo, mas que duvidam de qualquer tipo de manifestação. Então, ele está ali muito mais porque a família é espírita, porque ele se sente bem ali, porque ele gosta das pessoas. Mas, então, à medida que a gente passa a vivenciar isso, né, por isso que eu estava falando, tem a ver com a minha espiritualidade, né, com a minha conexão. Então, à medida que eu passo a vivenciar, aí sim, aí muda. Porque eu já estou na eternidade. A eternidade não é depois que eu morrer. Eu já faço parte da eternidade. Enquanto eu estou aqui, eu faço parte da eternidade. E eu já tenho, né, os retornos amanhã mesmo. Então, o retorno daquilo que eu estou fazendo hoje não é na próxima vida, é daqui a meia hora. Eu já começo a ter retorno. Não tenha então, dúvida. Isso daí é fato. Aqui mesmo no nosso grupo, digamos que todos são espíritas, não sei se Mariel ou alguém não é, mas cada um enxerga o espiritismo de uma forma. Cada um tem sua religiosidade, sua forma de ver a espiritualidade do seu jeito, do seu conceito, né? E eu não preciso estar dentro de uma casa espírita formalmente, seja ela qual for, para eu me sentir ou me ver ou agir como espírita. Por quê? Porque tem que ser de dentro para fora. Porque você tem que vivenciar fidedignamente o que você acredita. Então, conforme o Carlos falou, tem muita gente dentro de uma casa que não faz aquilo que um outro que nem frequenta uma casa faz. Portanto, é de dentro para fora, sempre. Carlos, antes de você passar, você estava falando da pedra angular entre entre os conceitos da religião, de vidas múltiplas ou vida única, né? Eu só queria dividir uma coisa. Imagina um país inteiro que há 6.000 anos acredita em vidas múltiplas, né? Que é a Índia. Eu morei lá 5 anos. E é muito engraçado, você conversa com as pessoas não sabem o que é céu, o que é inferno, não tem culpa, eles não têm a noção de culpa, não têm noção de pecado, não tem essa noção de salvação ou não. É tudo problema seu. Você vai fazer, você vai vir na próxima encarnação, dependendo do que você foi hoje,
E não existe um Deus que vai te julgar, não existe um juízo final, não existe nada disso, ou o inferno, o céu, ou a culpa. O indiano é um ser que não tem culpa na consciência. É coisa muito engraçada. E isso muda completamente as relações humanas dentro de um país. É muito louco isso. Dá responsabilidade, né, Felipe? Você é responsável por aquilo que você faz, né? E fala assim, eu tinha amigo meu indiano que falava assim, eu como carne sim porque eu gosto, porque eu viajo e tudo mais, eu sei que isso vai me dar problema na próxima encarnação, mas problema meu, depois eu resolvo isso na próxima. Nada a ver, esse povo que fica falando aqui, Chico Xavier comia carne Sim, mas isso é um tabu para eles, né? Para eles é uma coisa. Vamos lá. Ellen, aproveita que está aí do ladinho do Felipe. A pessoa queria esquecer de você, mas não esqueci, não. Qual que é o 2.5? Isso. O dogma da reencarnação vezes indícios da reencarnação. A palavra dogma, usada na questão 222 do livro dos Espíritos, causa certo desconforto ante a ideia da racionalidade inerente ao Espiritismo. Chama-se dogma o postulado fundamental de uma doutrina, religião ou sistema, que por sua natureza não admite crítica repreensiva. Nesse sentido, o estatuto de uma entidade social é o dogmático, porque as regras devem ser obedecidas rigidamente. A finalidade benéfica, entretanto, obriga seus participantes a pensar de uma forma igual, inibindo o poder do questionamento. Assim, citamos o regulamento e disciplinas militares que apresentam um rigor, buscam uma harmonia e uma disciplina sem que seus usuários entendam o porquê de tal uso, sem que eles possam utilizar a razão. A dogmática é toda lei que não admite a exceção, devendo ser obedecida em concordância com o que estabelece sob pena de sanção. O termo dogma, tratando o livro dos Espíritos, não enquadra na definição clássica e foi usada somente na questão reencarnatória. A ciência acadêmica, aos poucos, desvenda fenômenos comprovadores de vidas múltiplas. Entre estes, citamos o TVP, a transcomunicação instrumental e a parapsicologia e os inúmeros casos levantados por pesquisadores sobre esse assunto. Portanto, é um dogma que não no sentido teológico, mas preste a ser comprovado da forma científica. A razão nos mostra em que seu processo reencarnatório, muitos questionamentos ficam sem respostas. Os homens existem, porém, que preferem a solução de que é o melhor não pensar, pois só a Deus cabe esse mistério. Tá aí. Começa a filosofar. Pode falar. Não, pode falar, fala. Não, por gentileza, primeiras damas. Não, eu ia falar porque, assim, a minha família é muito evangélica. Meus avós os dois eram pastores da Igreja Batista e o outro, eu não lembro o nome da igreja. Assim, o que meus avós falavam, assim, sobre a Bíblia, sobre a questão de não questionar. Eles falavam, assim, que o melhor homem que passou aqui na Terra, que deixou todos esses ensinamentos, foram Jesus. E aí eles falavam sobre isso. Por que você vai questionar o que Jesus nos ensinou? Então, ele falou assim, a gente segue ele porque não falou que era divindade, assim, mas é o cara mais iluminado que passou aqui na Terra, o cara que tinha amor, que pensava igualmente em todos os seres humanos como irmãos. Então, eles não questionavam realmente nada que estava escrito na Bíblia. Dentro do entendimento deles, que eu acho que hoje, eu vendo como adulta, é muito limitado. Tipo, meus avós eram semi-analfabetos, aprenderam a ler na igreja, com a Bíblia, entendeu? Então, assim, o entendimento deles era muito pequenos. E
quando eu cresci, entendi um pouco sobre o espiritismo, que não era a ressurreição, que a gente não tinha o juízo final, essas coisas todas, era muito difícil a gente querer discutir isso com meu avô, porque eu achava que eu ia afrontar eles, sendo que eles eram pessoas maravilhosas dentro da religião, meu avô super amoroso com minha avó, a gente teve uma família excelente, e aí eu falava assim, gente, por que eu vou ficar questionando meus avós nessas questões? Mas há pouco tempo atrás, assim, meu avô estava falando de quando ele morrer, porque ele está bem velhinho agora, aí eu relato um monte de coisa. E aí eu fui falar com ele, que ele falou que sonhou com minha bisavó, que ele era apaixonado na minha bisavó. Minha bisavó morreu, ela tinha 100 e poucos anos. E aí ele falou que sonhou com ela. E aí a gente estava falando sobre isso. Eu falei, vô, você acha que não era em espírito que ela estava aqui falando com você, vô? Aí ele ficava assim, será, minha filha? Eu falei, sim, você não acha, vô? Você não tinha certeza que era ela? E aí eu falei para ele, Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, você acha que ele ressuscitou no corpo? Será que ele não ressuscitou só em espírito? Você acha que a gente vai ficar aqui só esperando em espírito? Então, assim, são essas pequenas coisinhas que a gente conversa às vezes, que faz uma diferença para, assim, é um pouquinho de uma pitada, assim, de não te querer eu bater de frente com ele, na religião dele, mas eu só mostrar assim, pensa aqui comigo, só uma coisinha pequenininha. Aí ele fica assim, o dia que eu falei que a minha bisavó ia buscar ele, o dia que ele morresse, ele ficou feliz, tipo assim, agora eu posso morrer em paz, sabe? Pois é, então. São algumas pequenas coisinhas, né, Ellen, que a gente vai... Eu vou assim, viu? De verdade. Uhum. E você vê, olha, isso aqui, ó, homens, porém, existem que preferem a solução de que é melhor não pensar, pois só a Deus cabe esse mistério. Gente, isso aqui foi colocado durante muitos anos pela igreja. Olha, se você tem... Tanto que a Bíblia, há pouco tempo, em 1600 e pouquinho, que o Martinho Lutero foi traduzir a Bíblia do latim. Então, você não podia ler a Bíblia. Se você tem alguma dúvida, pergunte para o padre, que ele vai te solucionar esse problema. Então, não perca seu tempo. Há 50, 100 anos, aquele cara que lia a Bíblia, as pessoas falavam que ele ficava louco. É? Então, assim, era justamente para não ler mesmo. Então, não pense sobre isso, porque você acaba sendo, vamos dizer, manipulado, né, com muito mais facilidade. Então, começou a ler, você começa a questionar, não tem jeito, né? Carlos, eu lembro de um amigo meu, um grande amigo, foi o professor e tudo, e a família dele era toda espírita, mas ele não, porque a família tinha sido católica, ele continuou católico. E aí a gente conversava um pouco, ele falou assim, o que me irrita no espírita é que ele quer explicar tudo, quer acabar com tudo quanto é mistério que tem de Deus. Essa mania de querer explicar. Pois é. Mas foi um cara que morreu cedo, morreu com 36 anos, e certamente esses questionamentos chegaram para ele um dia, né? Pois é, porque, na verdade, quando você vai entrando nessa linha de raciocínio, lembra que a gente falou que se você tem um pensamento, isso traz consequências. Então, por essa linha que vai a doutrina espírita, você consegue explicar muitas coisas que as outras religiões não explicam. Né? Então, isso tudo acaba sendo interessante. E olha, e quando a gente entra aqui, ó, TVP, Terapia de Vidas Passadas, então você vai ver muitas pessoas que fez esse tipo de terapia e que conseguiu acessar outras vidas. Agora, eu posso dizer que isso é fruto da imaginação dele. Entendeu? Mas muitos casos, a gente vai ver daqui a pouco, foram comprovados. Então, opa, de onde que se tirou isso? Transcomunicação instrumental, mesma coisa. O cara pega lá alguns equipamentos e consegue receber algumas mensagens. A gente teve uma aula sobre isso no início. Então, tudo isso vai mostrando devagarinho que quando se fala em reencarnação, a gente não está falando de dogma, que é uma coisa que eu tenho que enfiar a goela abaixo, mas é que é algo que, além da razão, você vai ver que a ciência, daqui a algum tempo, espera-se que ela possa, né, mostrar isso de uma outra forma. Né? Eu acho que está longe ainda, mas está longe porque talvez não haja um interesse muito grande por parte da ciência. Mas o dia que se quiser realmente chegar nisso, e vai se chegar um dia, aí a gente vai... Mas eu acho que para chegar nisso a gente tem que estar preparado como sociedade, senão talvez não faça bem mesmo. Pode falar, Vânia. Mesmo na época de Kardec, que falava que a doutrina veio para simplificar, para mostrar de uma forma mais descortinada a vida, as circunstâncias, a natureza, e as outras religiões
muito provavelmente ela não quer essa simplicidade, ela quer manter um mistério, aquilo que não pode ser revelado, que não pode ser descortinado. E, no entanto, a doutrina veio para explicar meio que o óbvio, sabe? Para explicar que as circunstâncias não são tão misteriosas assim, que basta estudá-la, obviamente, tem que ter o conhecimento e viver dentro de uma perspectiva de conhecimento, porque quando a gente aprende, a gente cresce, e aí a gente vai ver que não tem tanto mistério assim. Até porque a Bíblia, propriamente, passou na mão de muitos até chegar na Bíblia que a gente tem na mão de cada um daqui. Sim, sim. E Ela aí, não veio por Sedex, né, Wanda? Não foi um Sedex. justamente. Então, assim, muitos passaram nas mãos até chegar na Bíblia do Carlos, da minha, das meninas aí, enfim. Então, a gente também tem que considerar isso. Onde é que está a fidedignidade 100%? A gente não sabe. E a doutrina mostra a fidedignidade legal, real, sem querer cortinar nada. Pelo contrário. Maria Lira, vamos lá. 12,6. Abre o microfone. O reencarnacionismo não é ideia recente. Perde-se na noite dos tempos e o Espiritismo reconhece isso. Entretanto, a ideia reencarnacionista sempre foi tratada sob a forma mística, filosófica e até dogmática pelos orientais, budistas e hinduístas. E mesmo por povos ocidentais, celtas, gregos e hebreus. Dentre estudiosos renomados, destacamos o cristão Orígenes, que defendia a pré-existência da alma, ou seja, ela existia antes da formação do corpo físico. Foi, entretanto, o Concílio de Constantinopla II, em 553 d.C., que erradicou de vez a ideia reencarnacionista do meio cristão. Isto tornou o Ocidente reencarnacionista. A reencarnação segundo a Bíblia e a ciência de José Luiz Reis Chaves. O Orígenes, esse cara aqui, ele dizia, ele é um dos doutores da igreja, e Santo Agostinho foi um dos caras que lutou muito contra o que ele chamava de heresias. E o Orígenes, ele foi considerado um herege, porque ele acreditava em coisas muito legais, e uma delas é com relação a isso. Não que ele falasse que você vai viver várias vidas, mas ele fala, olha, você já existiu, a alma já foi criada anteriormente. E aí, quando vem esse concílio de Constantinopla, olha, 550 anos depois de Jesus, hein? É um bom tempo. É que aí vai cair aqui, por uma votação bem apertada, tá? Essa ideia da reencarnação. Então, nesse concílio, essa ideia cai e o Orígenes passa a ser considerado um herege pela igreja. Então, você vê que aqui já tem uma igreja bem formada, já mais de 200 anos após Constantino, né? E aí eles acabam tirando esse conceito, talvez por achar que isso não estava sendo muito saudável aí para aquilo que eles pensavam lá. O Carlos, eu li a história dessa época, não lembro se era a esposa do próprio Papa ou do rei, que ficava lá ali em Constantinopla, né? Isso. Que foi por imposição dela que a reencarnação saiu, né? A história que eu li foi que ela era uma plebeia, era uma pessoa de vida, sei lá, meio problemática, e quando ela virou rainha, ela mandou matar não sei quantos dezenas de familiares e amigos que conheciam ela, para que ela pagasse o passado dela e virasse a rainha de lá de Constantinopla, né? Não sei se estou falando besteira nessa história. Mesmo. Essa história mesmo, é isso aí. E aí foi feito esse concílio que, segundo a crença da reencarnação, ela e da causa e efeito que existia também, ela tem que pagar isso na próxima vida, por esses crimes. E para não ter que pagar... que morrer 70 vezes, porque matou mais de 70 pessoas. E aí, já que vou ter que morrer 70 vezes, então tira
esse negócio que aí não preciso mais. É tipo assim, vamos abolir a lei da gravidade. Mais ou menos. Troca a lei. É. O concílio foi isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, a gente sempre está vendo interesses aí, né? Ou seja, é muito complicado. O que é mais fácil? Eu me confessar, ou através da minha fé, eu ter perdoado todos os meus pecados, ou eu arcar com a consequência daquilo que eu fiz? E isso é muito complicado. E ter consciência de não repetir o mesmo erro. Entendeu? E saber de expiação, e saber de uma porção de coisas assim. E aí, quando você vai conversar com muita gente, eles vão até ridicularizar isso. Quer dizer que eu vou ter que reencarnar só para ficar espiando? Não, você vai ter que reencarnar para evoluir. Então, muitas pessoas, lá daquele ponto de ônibus que a gente falou aquela hora, se você perguntar sobre reencarnação, o conceito que eles têm sobre reencarnação é um conceito muito distorcido. Entendeu? Eu já vi pessoas assim, instruídas, falarem, não, mas eu tenho que reencarnar para ficar pagando o pecado, isso não tem sentido, né? Ficar vivendo outras vezes, eu fui homem, agora vou ser mulher. Então, as pessoas às vezes colocam de uma maneira meio ridícula, meio absurda, dão risada disso, mas é porque nem poucas se realmente vão estudar a respeito disso e ver a lógica, né? Ver a razão em cima disso tudo. Gisele, 12.7. O reencarnacionismo e a Bíblia. Devemos reconhecer que a reencarnação jamais poderia ser encontrada na Bíblia, pois a criação do termo é datada do século XIX. Citamos, entretanto, inúmeros trechos bíblicos onde a ideia reencarnacionista é muito clara e que, se o termo existisse na época, estaria nos textos sagrados. Os livros, capítulos e versículos que mais claramente falam da ideia reencarnacionista são a vinda de Elias como João Batista, aí o respectivo, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos, que acho que é aquele que diz é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Isso aí, beleza. E o cego de nascença. Isso, onde perguntam para ele... Eu não lembro. Tinha uma pessoa que era cega, e aí alguém pergunta para Jesus, quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Daí ele fala assim, não, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que fosse demonstrada a glória de Deus. Tá? Então, assim, entendeu? Então, mostrando que aquilo ali era algo que aconteceu para que aquele momento pudesse ficar narrado na história. Então, esse caso não é expiação, mas a questão não é a resposta, a questão é a pergunta. Então, quando alguém pergunta quem pecou, ele ou seus pais, então já está falando como que foi ele que pecou se ele nasceu cego. Então, só poderia ser uma outra vida. Entendeu? Então, a sacada é a pergunta. Entendi. Os ressurreicionistas frequentemente levantam a epístola de Paulo aos Hebreus, na qual é afirmado que o homem está destinado a morrer uma única vez e em seguida ocorre o julgamento. Entendemos este argumento não ser válido, pois o corpo físico morre uma única vez, já o espírito tem vida eterna. Esta tese está condizente com o reencarnacionismo. 2. O julgamento citado na epístola não implica necessariamente que seja o juízo final. A doutrina espírita admite ocorrer um balanço após cada existência e a próxima ser programada em função desse resultado. 3. A epístola é de duvidosa procedência, pois sua atribuição a Paulo não é confirmada. Portanto, sendo apócrifa, pode ter sido inserida nos livros bíblicos com intenções de reforço à tese anti-reencarnacionista. Tá, existe um livro que eu já falei para vocês, chamado O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. É um livro onde vai se... o autor, ele vai muito nessas questões. Não é um livro espírita, tá? Não é um livro espírita. Então, ele vai muito nessas questões. Olha, será que isso realmente estava na Bíblia? Será que isso aí não foi acrescentado por um copista? Será que isso não tem uma outra origem? Então, primeiro, a gente não pode acreditar em tudo, só porque está na Bíblia, porque muita coisa foi colocada ali, às vezes fora do contexto, alguma coisa assim. Mas beleza, não vamos lá diminuir a Bíblia, né? Mas não podemos também acreditar cegamente em tudo que está lá. Quando ele fala aqui, e muitas pessoas que são detratores da ideia da reencarnação, ela vai dizer isso, olha, caberá ao homem morrer uma só vez. Sim, o Felipe vai morrer só uma vez.
A Vânia vai morrer uma vez também. Né? Porque depois é um outro nome, é uma outra identidade, é um outro... É o mesmo espírito, mas é... Então, realmente, então, aonde que eu penso que é importante? Então, se uma pessoa morreu, está lá no caixão, esquece, ele não vai voltar da maneira como ele era. Então, por exemplo, os nossos entes queridos que já se foram, quando a gente foi encontrar com ele no plano espiritual, é óbvio que ele não é mais o João, ele não é mais a Maria, agora ele assumiu a sua identidade como espírito. Então, cabe ao homem morrer uma só vez. Né? E esse juízo final, né, ele tem muito a ver com o tempo que a gente vai ter para reflexão, que é aquela paradinha que a gente vai ter lá na erraticidade, né? Que é um momento de reflexão. Aliás, eu tenho muito aqui na minha cabeça que, a partir do momento que você desencarna e se recupera, a gente tem que fazer esse balanço mesmo, né? Muita gente que já foi vítima de EQM, a Gisele acho que até falou alguma coisa nesse sentido aí. Todo aquele que sofre EQM, ele vai falar nesse balanço rápido que é feito, né? Sobre a sua existência. Mas eu imagino que depois, lá no plano espiritual também, já acaba um ano, a gente não faz muitas vezes um balanço daquilo que a gente fez, né? Acaba um ciclo, a gente não faz um balanço. Imagina depois que a sua vida aqui na Terra acabou, né? Então, é claro que a gente vai voltar, vai fazer um balanço. E, às vezes, aquilo que a minha consciência vai pedir, essa cobrança da minha consciência, às vezes, é muito mais complicada do que a cobrança de um terceiro, né? De um juiz aí. Então, é importante mesmo a gente entender isso e estar muito atento àquilo que a gente tem que fazer. Tranquilo? (12.8) Marina. Marina está por aí, Marina? Sim, 12.8. Então. A influência do reencarnacionismo nas atitudes humanas. As atitudes humanas estão intimamente ligadas ao seu pensar metafísico, sendo a ideia reencarnacionista de ordem metafísica. Ousaria dizer que o comprimento do homem oriental, espiritualizado, tranquilo e desprendido, e do homem ocidental, ansioso, bélico, utilitarista, empírico, predador, consumista e individualista, está diretamente vinculada à ideia reencarnacionista. Puxa vida, Caraca, Marina. meu, fiquei até com medo de ser ocidental agora, hein? Rapaz, justamente você é suspeita para isso, hein, Marina? Eu tinha que ler justo isso. Eu vou contestar esse negócio aí. É uma visão muito romântica. Eu ia pedir isso para o Felipe, sabe por quê? A gente ouve, eventualmente, não estamos ligados muito na vida do Oriente, mas a gente ouve cada atrocidade no Oriente, até hoje mesmo que a gente sabe como a mulher é tratada, estupro coletivo. Eu falo, como é que isso se aplica aí do jeito que está falando? Os anjinhos e nós os diabinhos. Gente, estão falando do homem oriental e do homem ocidental, não da mulher. A mulher. As mulheres estão fora, tá? É que na época que foi escrito esse livro não tinha ainda essa disputa de gênero, não. O homem era um ser humano. Era pior, a mulher não era ser humano, né? Mas eu concordo com o Alan foi meio romântico aqui, né? Não com relação ao homem ocidental. Com relação ao ocidental, acho que a gente está até dentro, né, do padrão. Agora, esse homem oriental, eu nunca estive no Oriente. Você já esteve lá, Felipe? Felipe, sim, Marina? Na Índia, o Felipe morou na Índia. Eu também já morei na Índia, no Nepal, Sri Lanka, China. O indiano e o chinês é o povo mais materialista que eu conheci na minha vida. Ao termo do tipo assim, o primeiro dinheiro do dia, o indiano beija ele, leva para o céu assim, agradece a Deus o dinheiro e bota. E eles são muito materialistas, muito capitalistas. Agora, já nepalês, Sri Lanka, povo mais ligado ao budismo, Tailândia, esse sim tem outro ritmo. São pessoas de mais paz, mais tranquilidade. Aí você sente uma diferença muito grande. Aí já é uma questão budística e não é só reencarnacionista. Eu acho que é mais o lado budista.
Tá. Mas a gente observa que aqui, no Brasil, que é a nossa cultura, a gente vai encontrar os dois tipos, né? A gente encontra os dois tipos, porque eu acho também que quando generaliza demais, porque vai ter muita gente aqui no Brasil também que é mais tranquilo, né? Que é mais zen, que pensa menos também, tudo isso, né? E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que quando a gente pega e faz uma visão macro, talvez possa parecer isso, mas quando você vem aí segmentando, eu acho que hoje já está surgindo muita gente aí que já tem um pensamento um pouco diferente, né? Principalmente os espíritas são ótimos, são muito mais espiritualizados, né? Espera, a gente está tentando aqui. Ai, Carlos, tem que fazer eu sou tão literal que quando você fala, eu tenho que ainda pensar, será que ele está tirando sarro ou será que ele está falando sério? Tá. É esse humor espírita, G. Cuidado com o telhado de vidro. Gente, eu estava lendo e agora, depois que eu descobri a Nova Acrópole, fico lendo e ouvindo as aulas dele. Aí estava lendo A Voz do Silêncio, que é da filosofia tibetana. A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, que é um livro lá da tradição do Tibete. É um negócio, assim, angelical mesmo. Aí eu fico pensando, eles são tão atrasados, aquele povo, parece uma incongruência. Não parece uma incongruência? Eu estou questionando aqui, abrindo meu coração com vocês. Parece uma incongruência? Como podem ser palavras tão elevadas? Gi, eu penso assim, tem que olhar mesmo para o lado espiritual. Para o lado espiritual. Eu também ouvi a explicação da Lucilena, né, sobre a Helena Blavatsky. E tem um livro que eu tinha acabado de ler também, O Cavaleiro da Armadura de Ferro, uma coisa assim. É um livro que é um conto que mostra exatamente esses passos da evolução humana. E é isso mesmo. E de repente não é numa vida. A gente estudando, né, essa doutrina, de repente não é numa vida, porque é um caminhar, né? E aí não tem a ver com o materialismo. É um caminhar da alma mesmo. É bem interessante, é simples. É simples. É a gente que é complicado e complica tudo. Desculpa. Essa coisa do atraso que eu penso, eu estava escutando o audiobook agora há 2000 anos, eu estava pensando, o povo mais adiantado da época eram os romanos, e como sociedade, tecnologia, organização. E o cristianismo se difundiu junto ao povo mais ignorante, mais atrasado, que eram os escravos. E os grandes evoluídos da época, que eram os romanos, massacraram eles o tempo todo, né? Então, indo pelo que você está falando, Marina. Mas, ao mesmo tempo, dentre os romanos, tinham os estoicos. Eram os filósofos, que nem a gente, a minoria, menos de 1% da sociedade. Tentando ser. Mas eu digo assim, não só atrasados no material, eu digo atrasados na forma de ver as mulheres, na forma de ver, sabe, essas coisas que para nós são tão básicas. Mas é a cultura, né? Vai de acordo com a cultura. Você pega, por exemplo, o Japão. Eu não sei como está hoje, mas quando você pega algumas informações, por exemplo, a maneira deles enxergarem, por exemplo, a mulher, de enxergar, é um pouco diferente da nossa, né? E é um país muito desenvolvido. Um país muito desenvolvido, né? Bem diferente. Mas... Eu morei lá 20 anos atrás, mais de 20, né? E, assim, falo muito pouco, mas o pouco que dava para entender a conversa, né? O meu filho era pequeno, ia para a escola. E aí que elas falavam que a mulher é muito submissa, né? Muito reprimida, né? Até para ela brigar por uma vaga no trabalho,
para discussão mesmo em sala, assim, imagina que teria espaço para uma mulher falar, entendeu? Não tem, mesmo cargos, né? Cargos de chefia, liderança. Ou mesmo violência doméstica, mulher, né, Marina? sim, tudo, até hoje. Acho que eles cobrem muito, eles escondem muito, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com desenvolvimento tecnológico e matéria, né, de alta tecnologia que tem lá, que é desenvolvido lá. O outro lado, espiritual, também é muito parece, né? Parece que está muito atrás, muito longe, está muito distanciado. Ao mesmo tempo, é aquela coisa, todo mundo vai para o templo, né? É muito budismo. Então, assim, o budismo, ele é vivido, né? Dentro de casa, assim, é aquela coisa de você chegar em casa e tirar o sapato para entrar, isso é budismo, entendeu? De fazer oferenda para os espíritos, porque não é para o espírito, é até para o próprio espírito, né? Então, tem várias coisinhas que estão dentro da cultura deles, e que é budismo, e faz parte. Então, eles vivem isso, né? Então, assim, tem uma evolução espiritual, mas, ao mesmo tempo, tem tanta coisa, como a Gi, né, disse, parece que é incongruente, né? Porque eu acho que não andam juntos. São porque as não coisas da andam juntos cultura. mesmo. Não tem que andar junto o desenvolvimento de alta tecnologia com o desenvolvimento espiritual. São coisas é complexo. É complexo. E é individual, né? É individual, é de cada indivíduo, aí, assim, de cada sociedade, de cada cultura. Por isso que é importante a gente ter em mente isso, né? Puxa, como que isso pode impactar a minha vida? Então, quando eu acredito nessas coisas, e aí a gente vai ter que filosofar um pouquinho, o que isso deve significar na minha vida? Porque se simplesmente eu acredito, mas isso não impacta em nada, poxa, por que eu vou respeitar mais todos os gêneros? Porque todos nós somos espíritos, hoje eu estou nessa condição, amanhã eu estou naquela. Né? Por que eu vou respeitar todas as classes sociais? Por quê? Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Né? Então, você vê que isso ele tem que redundar numa mudança de vida. Né? Se isso não Carlos, acontecer... queria perguntar para o Felipe, se o hinduísmo é reencarnacionista, eles tratam tão mal as castas. Se eles pensam que vão reencarnar, eles também acreditam que essa separação tem também na reencarnação? Eles têm os que acreditam, sim, mas tem aqueles outros que acreditam que se eles estão naquela casta ali, ele tem que ser o melhor possível. Ele é um Dalit. Por exemplo, nos casos que trabalhava comigo, o cara que catava lixo, ele era um Dalit. E ele era o cara mais inteligente, mais esperto, falava inglês, reciclava lixo, ia juntando, tinha uma carrocinha, e ele sabia que se ele levasse uma vida boa como Dalit, ele ia ter uma vida melhor na próxima. Já conheci brahmanes que simplesmente ficavam no sinal pedindo dinheiro, viviam há gerações como mendigos pedindo dinheiro porque eles eram brahmane, era uma casta mais alta do que todos os restos, não estavam ali para trabalhar para ninguém. Então, é o ser humano, como o Carlos estava falando antes. Cada um interpreta de acordo com a sua experiência, com a sua vivência. É muito doido. E as castas então, aqui no Brasil... Ele não acredita que, sendo Brahmani, se ele errar, ele vai renascer Dalit. Ele não acredita. Ele acha que só pode renascer Brahmani. Ele prefere não acreditar. Já o Dalit acreditava que ele já pode subir um estágio na casta. Mas o espírito não regride, né? Então, se eu sou Brahmani, eu não vou ser Dalit. Agora, se eu sou Dalit, eu posso ser Brahmani. Não, lá essa coisa de regredir também não é certa. Então, mas assim, é mais cômodo eu acreditar nisso, né? Mesmo exatamente. Eu posso voltar um cachorro, mas é o que você falou. Mas o Dalit e o Brahmani, a diferença é social, não é espiritual, né? É espiritual, não é social. A gente que tem castas sociais aqui no Brasil, e a gente acredita que a casta é questão de social, dinheiro, financeira, não é. Tem muitos brahmanes que vivem na miséria pedindo dinheiro porque não querem trabalhar e nunca trabalharam, mas ninguém na família trabalhou. Porque a casta dele não trabalha. Mas não é bem assim. Tem muitos brahmanes que estudam muito, que trabalham.
Eu tenho amigos brahmanes que trabalham bastante. Só que Felipe, eles têm uma mas cultura a mais. Como se identifica que ele é brahmane? Tem algo no sobrenome que induz isso? Eles Porque sabem. se eu chegar lá e fingir que sou um brahmane, eu fingir que sou da outra É casa. a família, não é? Não é a família? Tem sobrenome, mas só de ver. A gente na rua, quando passa o nordestino, a gente sabe quem é o nordestino, quem é o gaúcho. Dá para se identificar. Então, a gente tem castas no Brasil também. É pela origem geográfica, tem alguma coisa nesse sentido. Tem a geografia e tem É sanguínea, a casta. né? Sanguínea. É sanguínea, mas tem geografia e tem casta. Ele sabe que aquele lá é Dalit do Punjab. Aquele ali é um Brahmane, sei lá, do Himachal Pradesh. E tem, por exemplo, aqui no Brasil, mesmo havendo... hoje eu acho que diminuiu bastante, mas, por exemplo, um nordestino, ele casa com um gaúcho, né? Sim, ou com mas paulista. As nossas casas são sociais. Então, por exemplo... E lá existe essa diferença, não? Um Dalit casa com Brahmane ou não? Não. Na verdade, tem jornais no domingo, que é um calhamaço, assim, a parte só de casamentos. Aí fala assim, separa por região e por casta. Então minha família, eu moro em Delhi, mas a minha família é do Punjab. Aí eu vou na lista lá do pessoal do Punjab, a casta que eu sou, aqui tem a filha de fulano, isso aqui, que pode ser interessante para o meu filho. Aí vocês vão fazendo os contatos. É muito doido. Mas ainda hoje não se buscam os casamentos por afinidade? Não. Acho que existe. Não. Mas nem em Delhi, em Mumbai, nos grandes centros, já tem um amigo meu pegada, que não tem? Tem um amigo meu que ele conheceu a menina, resolveu casar com ela, aí foram casados e todos os anos, mas divorciaram. Aí ele fala que a mãe dele até hoje enche o saco dele porque ele não deixou ela escolher a mulher certa para ele. Tem já uma outra que eu conheci, ela tinha uma empresa de imóveis, uma imobiliária. Ela era dona da imobiliária e aí ela que mostrou a casa, eu aluguei a casa com ela. E aí ficamos amigos, assim, saíamos de um grupo que a gente saía sempre. Aí um dia, no janeiro, ela falou assim, em maio eu vou casar. Aí eu disse, mas você não apresentou, cadê o cara e tudo mais? Não, eu também não conheço. Aí a gente começou a perguntar, né? Ficamos curiosos, mas como assim? Ele falou, não, casar é coisa séria. A gente não é que nem vocês ocidentais. Falei assim, eu já tenho 35 anos, já morei fora, fiz faculdade na Itália, já namorei, já fiz tudo que eu queria na minha vida. Agora eu quero casar. Eu não posso deixar o meu coração falar na frente. Eu tenho que pedir para minha mãe, a minha mãe sabe que avaliar a família do outro, a cultura do outro, se eu vou ter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje com a minha família. E aí ela vai me dar alguns pretendentes que eu vou conhecer, vou sair para jantar, um chá, um café, para conhecer aos poucos. E aí sim eu falar, opa, esse aqui tá certo, eu gosto da família dele, ele gosta da minha, a gente tem a mesma cultura, a gente vai poder ter uma vida decente. E aí sim a gente trabalha para dar certo. A gente casa e aí começa a namorar para que a coisa dê certo. Aí ela falava assim, vocês ocidentais fazem o contrário. Vocês se apaixonam, aí vive aquele romance, quando começa a esfriar, você resolve casar. A gente faz o contrário, a gente casa e depois faz a coisa esquentar. Por isso tem tanto divórcio aqui no Brasil. Resolvido o negócio. Eu devia ter deixado minha mãe escolher. É outro planeta. Eles não estão errados. É um jeito de pensar. Depende de como você olha, né? Gente, tá cheio de filme de Bollywood na Netflix. Tá. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu adoro ver filme da Índia. Dava dúvida se era real isso. Dava dúvida se era real. Mas eu tenho uma amiga indiana, que mora aqui no Brasil e ela casou lá, né, claro, com indiano, e eles moraram no mundo inteiro, na Inglaterra, enfim, e ele veio para o Brasil dar aula no ITA, acho que era do ITA, e ele morreu um tempo atrás. Ela tem 2 filhos, tal, e ele morreu, ela ficou viúva, e a família toda dela é lá, de lá, né, dela e dele. E eles têm uma casa lá.
E a família dele não deixa. E ela disse que a lei de lá é parecida com a daqui, a lei acessória, né? Mas ela não consegue vender a casa. Eles não aceitam. Ela está numa briga jurídica faz um maior tempo, porque a família dele diz, não, o bem é da família, não vai vender. E ela fala, mas o bem é meu, porque a gente era casado. Ele morreu, é metade dos meus filhos, metade é minha. A família não aceita, é uma maior confusão. Então, assim, é muito complicado, ainda mais porque os filhos dela não querem ir embora, querem, né, já moram aqui há muitos anos. E ela falou, não, minha vida está no Brasil, eu não quero voltar para a Índia. E aí ela fica amarrada nisso, e nossa, é muito complicado. Você vê que ela ainda é presa nessas raízes, mesmo ela morando aqui muito tempo, todos os amigos, né, dos filhos dela, a vida dela é aqui, mas ela é muito presa na cultura ainda, é bem complicado. O indiano fala que você casa com a família. Isso. E a família dele não aceita, entendeu? É complicado. Agora, é interessante que a gente também tem conceito de casta aqui no Brasil. E as castas sociais são diferentes das dele. Por exemplo, se uma filha sua resolve casar com um motoboy. Motoboy é uma outra casta. Você vai ficar feliz? Você vai ficar preocupada, sabe? E é como eles têm lá. Não é a questão só financeira. Aqui é social. Mas É social. E há pouco tempo a gente conseguiu resolver, se é que resolveu, a questão racial. Tá? Porque há alguns anos, até a questão racial era muito complicada. Olha, eu vou casar com um negro, é muito complicado. Então, hoje a gente está conseguindo já dar uma driblada nisso, mas essa questão social ainda é bastante complicada. Mas, Carlos, eu acredito que ainda nem está. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando eu falei para o meu pai que eu estava namorando uma pessoa, tal, não sei o quê, e ele era de Moçambique, a primeira coisa que ele perguntou, ele é negro? Eu falei, não, pai, ele não é negro, mas ele é africano. Ah, não, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não sei se estava tudo certo. Mas quando eu falei que ele era branco, e todas as vezes que eu falo que todas as vezes que eu falo que o pai da minha filha é africano, de Moçambique, estive na terra dele em 2010, porque ele queria mostrar para a filha. Ah, não diga, mas a sua filha é negra também? Eu falei, não é, por acaso não é, mas poderia ser, tranquilo, né? Mas eles pensam assim ainda. O Brasil ainda, a gente ainda tem muitos problemas para resolver. Então, será que o indiano, vendo a nossa cultura também, ele não vai achar isso aqui um Buda velho? Eles acham absurdo. Eles acham que a gente fede demais. A gente cheira carne podre e alho, a nossa pele, para eles. E eles cheiram cúrcuma e pimenta. É melhor que alho e carne podre. Nada pessoal. A minha amiga exala correndo na esteira, ela começa a exalar tempero. Não consigo nem chegar perto. Nossa, eu adoro alho ainda. Aí que... Vamos lá, pessoal. Só mais sobre essas coisas de casta. Só mais uma recomendação de um filme. Chama Que Mal Eu Fiz a Deus. Não sei se vocês já viram. É um filme de comédia francesa muito boa. E a mulher tem 4 filhas, cada um é de um país. Quando ela acha que já está bem, que o genro era católico, daí vem a bomba. Não conta o final, Juscelia. Não tô dando spoiler, porque eu não estou dizendo qual é a bomba. Vocês podem assistir. Vamos lá. É interessante o filme. Esse aqui eu só vou comentar. Alguns estudos são feitos, né, com relação à reencarnação. Dentre eles, nós temos aqui Albert de Rochas, na França, né, que vai ter essa obra. E nós temos o Calderone, na Itália. Esse caso, Bridey Murphy, eu estava lendo a respeito disso hoje e falam que isso não foi um caso bacana, tá? Que depois conseguiram desmascarar isso. Então, isso aqui não conta, tá? Esse sim, Ian Stevenson, tem casos maravilhosos aí, muitos estudos muito sérios a respeito disso. Hernani Guimarães Andrade, o Banerjee. Então, assim, muita gente se preocupando realmente com esse lado científico. A gente fala muito que doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. A gente está tentando ver aqui o lado filosófico, a parte religiosa é a parte mais conhecida, né, da doutrina espírita, e a parte científica ela talvez precisasse um pouco mais, né, de
de impulso aí para a gente poder chegar a alguma coisa nesse sentido. E aqui fala também da terapia de vidas passadas, que a gente já falou, né? Transcomunicação, mas eu penso que o único que vai conseguir fazer com que a gente resolva de uma vez essa questão é a parte científica, né? É a parte científica. A filosofia, através da razão, ela vai tentar mostrar para a gente, né, que a reencarnação é algo que traz uma responsabilidade muito grande, que traz para a gente uma quebra de paradigmas, ao contrário do que muita gente pensa de ser crendice, muito pelo contrário, e que vai resolver uma série de questões, como a gente acabou de colocar brilhantemente aqui, Felipe, Gisele, todos vocês, Vânia, com relação a castas, que a gente tem esse problema muito sério no Brasil, e à medida que a gente entender que somos espíritos em evolução, não tem mais, né, que se preocupar com esse tipo de coisa. E essa questão que o Felipe colocou, que é fantástica, que todas as famílias colocam quando a gente tem uma disparidade intelectual e social, né, entre pretendentes aí. Então, seria muito mais interessante nós, como pais, o dia que a filha chegar e falar, eu estou namorando um rapaz que não tem o mesmo nível de conhecimento que eu falei, então vamos ajudar ele para que ele tenha, né? E vamos olhar o caráter dele, vamos olhar a moral, mas você vê, é um passo que a gente ainda vai ter que dar muito sério, né? Que tomara que a gente possa realmente aprender bastante com isso. Quem lê a conclusão para a gente? Eu leio. Vamos lá, então. Aproximadamente a metade da humanidade é hoje reencarnacionista, e no Brasil, apesar da grande maioria católica, 74%, essa proporção se mantém 50% de reencarnacionistas. A ressurreição, a vida eterna, o céu, o inferno, o purgatório, o dilúvio e a arca de Noé são entendimentos que a vida moderna tem cada vez mais dificuldade em aceitar por se mostrarem anticientíficas. O homem, no dilema de sua aceitação ou não, acaba por se voltar às sociedades secretas, às doutrinas reencarnacionistas ou ao materialismo. A reencarnação caminha a passos largos dentro da ciência acadêmica através de novos campos que tratam do psiquismo. A pergunta que se coloca é: estarão preparadas as religiões para o dia em que a ciência comprovar, dentro de seus métodos, as vidas sucessivas? Aí, aquela pergunta, né, que a gente fez aí durante uma boa parte, né? Será que a gente vai estar preparado, né, para enfrentar tudo isso? Ou será que a gente vai estar preocupado ainda com a porção de detalhes, né? Eu, particularmente, para fechar, eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer. Nós temos um caminho longo ainda e temos que evoluir muito como sociedade, e esse desenvolvimento vai depender muito de cada um de nós, né? E eu, quando olho para trás e vejo tudo aquilo que a gente já caminhou com relação à quebra de preconceitos, muitas coisas que a gente fazia nessa encarnação, né? Na outra não, nessa encarnação, e que já está deixando de fazer, dá uma certa esperança. Mas quando a gente olha o tamanho, sabe, a profundidade, o tamanho do caminho ainda a ser percorrido, né? A gente ainda tem que reforçar essa esperança aí, né? Para que as futuras gerações possam encontrar aí uma busca muito maior por valores, né? Morais, espirituais, do que simplesmente por status, né? Por condição social Mas a situação pontual que eu acredito que me ajuda muito é saber que o que nós fomos ontem, nós não somos hoje. Claro. Isso significa consciência. Eu tenho consciência que eu fiz determinadas coisas e que não é legal. A Vânia de ontem não tinha essa consciência. Portanto, o que ajuda, e ajuda de uma forma bastante substancial, é o ato da consciência. E essa consciência nos eleva cada vez mais, e aquilo que não era bom a gente vai deixando de lado. É que nem o que a Joana de Ângeles fala, né? Nós não temos que deixar um hábito, desfazer um hábito ruim. Nós temos que colocar um hábito em cima daquele, e assim a gente vai se desfazendo daquilo que não é bom para a gente.
Então, na medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai evoluindo. A aula atrasou hoje, não foi culpa minha, foi culpa de todos vocês que ficaram aí falando demais, né, Maria? Só eu e você que ficamos quietinho, o resto ficou falando, e aí a gente aqui, ó, quase 10 horas da noite, né? E... Eu entendi a mensagem subliminar, viu? Não é culpa sua. Não existe culpa. Isso não existe. Mas isso é sinal que a aula foi boa, né? Que todo mundo participou, então isso é sinal que a gente conseguiu aí o nosso objetivo, né? Então, isso que é bacana. Ana Patrícia, que está sonolenta aí, então vou pedir para você fazer o encerramento para a gente, para poder decretar final de semana. Pode ser? Eu fui fechar a porta, porque senão minha cachorra vem latindo aqui. Beleza. Ai, meu Deus, você me pegou desprevenida. Bom, vamos encerrar. Queria agradecer por essa oportunidade de ter essa conversa tão produtiva, construtiva, que a gente pense, continue pensando qual é o nosso papel aqui, porque a gente está aqui, a gente vai voltar, o que a gente plantou para nossas próximas reencarnações, enfim, deixar um lugar melhor e conseguir nos transformarmos em espíritos melhores, em seres melhores, né? Queria agradecer a oportunidade de estar nesse curso e conhecer vocês, essa troca tão boa que tem me ajudado a crescer como ser humano e como espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora e para sempre. Que assim seja. Observação, Ana. Achei chiquetésima a sua unha, na mesma cor com o anel. Mesma cor do top. As mulheres são espetaculares, né? Eu às vezes estou vendo uma notícia. Nem observou, na TV, né? E a mulher está falando assim: olha o paletó dele, o vestido dela não combinou, né? Essa capacidade, né, dos detalhes, observação, né? Só vocês. Faz parte do nosso show. Eu não tive filha, eu não posso embonecar minha filha, então eu me emboneco, eu compro as coisas que eu muito bem, faz muito bem. Quem não se ajeita por si se rejeita, tá certíssimo. Gente, bom final de semana a todos. Até semana que vem. Até a próxima semana. Boa noite. Obrigada. Tchau, Carlos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.